acompanha a Rádio Jara, quem acompanha a rede, para se inteirar das informações, dos acontecimentos, dos fatos da utilidade pública, tem na Rádio Jara uma grande e oportuna aliada. Aqui, o jornalista radialista Edson Moraes, cumprindo a honrosa e complexa tarefa, missão, na verdade, de substituir dois monstros sagrados da comunicação aqui de Mato Grosso do Sul, o Ederson Engler e o meu querido amigo Gino Rondon. Ambos estão de viagem e me deixaram esse desafio. Conto com a compreensão dos amigos e amigas e espero me incumbir relativamente bem dessa tarefa. Agora são 17 horas e 3 minutos. Temos hoje aqui como convidadas a diretora adjunta da Subsecretaria de Defesa de Direitos Humanos, Bárbara Rodrigues, pastora Bárbara, teóloga, e temos também a psicóloga, doutorado, Mariana Moraes. Ambas vão tratar de assuntos que dizem respeito diretamente a alguns dos maiores desafios da saúde e da cidadania do mundo. A questão da dependência química, a questão da saúde mental e da doença mental e todos aqueles compartimentos que circundam esses dois núcleos desafiadores da humanidade. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a confiança depositada pelo Ederson Engler e pelo Gino Rondon e por sua fiel e dinâmica Edna Rondon. Antes das entrevistas, é importante reforçar a necessidade indiscutível que a sociedade tem hoje de lidar com o desafio da pandemia do coronavírus. Além do coronavírus, nós temos aí outras enfermidades que preocupam também, como a gripe, influenza. Mas o caso da pandemia é um caso mais emblemático, porque enfrenta uma disputa de entendimentos que atrapalhou profundamente o pleno êxito da campanha de imunização nesse país. E essa disputa de entendimento, ela precisa terminar o mais rápido possível. É preciso que saia de cena a paixão ideológica e se estabeleça a rendição, a entrega do ser humano ao Instituto da Ciência. A ciência, ela só existe porque ela está baseada, está estribada numa condição fundamental que vem de Deus, que vem do Criador, uma condição espiritual que é a inteligência. A inteligência humana é um dom que Deus deu aos seres que Ele criou. Isso na compreensão cristã. E a ciência nos ofereceu diversas e sucessivas vitórias sobre enfermidades. Poliomielite, sarampo, difteria, tétano, coqueluche, as mais diversas enfermidades, e agora o câncer. E está vindo também, tenho absoluta certeza que está chegando, a cura para um dos males que até hoje é um dos desafios mais medonhos da medicina, que é a diabetes, o diabetes. E para combater o coronavírus, o novo coronavírus, a ciência ofereceu, após intensos estudos e rápidos estudos, ofereceu a solução da imunização, a vacina. A mesma solução que foi dada para libertar milhões e milhões, bilhões de pessoas no mundo
da ameaça de uma paralisia, né? Milhões de crianças. Libertou várias pessoas da ameaça de morrer por difteria, por tosse comprida, por tétano, por coqueluche, por sarampo. E o mesmo quadro está estabelecido hoje, com o drama do dia a dia de crianças cujos pais ainda não se conscientizaram da importância de vaciná-las. É um desafio, volto a dizer, de grandes proporções, que envolve não só a família dessas crianças, mas todas as pessoas que estão próximas e que estão ao redor. Porque quando a pessoa diz que é uma questão de liberdade individual tomar ou não a vacina, não há como contestar. A pessoa tem todo o direito de dizer: eu não quero me vacinar. É o direito que ela tem, não se vacine. No entanto, a partir do momento em que ela não se vacina e existe um vírus circulando, um vírus contagioso, letal, a pessoa que exerce o seu direito de não se vacinar precisa renunciar ao contato com outras pessoas, para que não as contamine. Precisa submeter-se ao mais rigoroso isolamento para que a sua presença na sociedade, na circulação de pessoas, nas aglomerações, não seja um fato a mais de contágio. Então queremos reafirmar, reiterar o apelo a todas as pessoas que completem todas as doses, os ciclos que a medicina está apontando que são necessários, a terceira e a quarta doses. Essa recente onda da Covid, ela só está matando e internando pessoas, em sua grande maioria, quase 90%, pessoas que não foram vacinadas, ou que não fizeram pelo menos as 2 doses. E mais ainda, a questão das crianças. No geral, no cômputo geral, infelizmente, pouco mais de 50% das crianças brasileiras tomaram essa vacina. Ainda restam cerca de 47, 48% de crianças. É uma quantidade muito grande. Por isso, as escolas, em sua maioria, não estão funcionando. O ano letivo vai ser retardado. E é uma necessidade fundamental. E é uma crueldade muito grande com as crianças que sentem falta do contato com os amiguinhos, da escola para se divertir, para brincar, para aprender, para fazer o seu lanche, a sua merenda. Então, que os pais abracem o teu filho com o olhar da saúde, não com o olhar da ideologia, não com o olhar do ceticismo. Deus deu ao homem inteligência e é preciso respeitar essa condição vitoriosa que Deus concedeu. São 17 horas e 10 minutos. Estamos aqui com Mariana Moraes, psicóloga. Ela já trabalhou em Delegacia da Mulher, trabalhou nos CRAS, esses mecanismos institucionais criados para melhorar a atenção do poder público às pessoas que dele dependem para a afirmação de cidadania. E trabalha em áreas onde estão localizadas as pessoas mais vulneráveis da sociedade. Vulneráveis nos diversos aspectos. Economicamente, socialmente, psicologicamente. Falta de teto, falta de comida, falta de apoio, falta de um abraço, falta de lazer, falta de educação, falta de transporte. As políticas públicas existem, elas precisam ser cumpridas e praticadas na plenitude. Hoje, Mariana Moraes vai falar pela Rádio Jara sobre esta grande interrogação que se tem hoje no país. Saúde mental versus doença mental. Existe uma ligeira confusão, ligeira, mas
de grande impacto quando se fala sobre esses dois nichos. Mariana Moraes, com a experiência que você tem nesses anos todos de atuação, como é que você avalia hoje as políticas públicas do país para alertar a sociedade sobre a questão da saúde mental? Boa tarde a todos e todas. Falar de saúde mental é um pouco desafiador, porque existem muitos mitos a respeito deste assunto e muitas vezes as pessoas deixam de procurar atendimento, deixam de fazer uma terapia por conta da falta de informação. E pela minha longa experiência, que eu trabalhei com públicos em situação de vulnerabilidade social e econômica, eu pude perceber nos atendimentos nos CRAS, Centros de Referência de Assistência Social, no Centro de Referência Especializado também de Assistência Social, que as pessoas queriam muito buscar o atendimento. Porém, muitas vezes elas se sentiam impedidas de fazer isso por conta do preconceito, né? Como que eu, além da situação de vulnerabilidade que eu vivo, situação de desemprego, situação de violência, na maioria das vezes violência doméstica, com muitos filhos, beneficiária de programas sociais, com todas essas características de vulnerabilidade, eu vou ter que ainda assumir que eu tenho depressão, né? Eu vou ter que assumir para a sociedade, além de tudo isso, que eu preciso de uma ajuda, eu vou ter que assumir para a sociedade que eu sou louca, ou que eu sou louco, né? Então, esses mitos, esses preconceitos, eles também permeiam e dificultam muito essas pessoas a procurarem ajuda. Além também do difícil acesso dessas pessoas terem esse tipo de atendimento, né? Então, eu acredito que quando nós passamos essa informação para as pessoas e temos a oportunidade de dizer para essas pessoas que todos nós, independente de raça, de gênero, de classe social, de classe econômica, nos sentimos em algum momento de nossas vidas fragilizados emocionalmente, muitas vezes nos sentimos incapazes de lidar com algumas emoções, de lidar com algumas dificuldades, estresse. Todos nós estamos sujeitos a ter uma certa fragilidade psíquica e emocional. Isso não é sinônimo de fraqueza e nem sinônimo de loucura, né? Como o termo pejorativo que é utilizado para marginalizar, para discriminar as pessoas que realmente precisam de uma atenção maior, né, no campo da saúde mental. Mas, permite-me interrompê-la, mas veja bem, existe até os próprios especialistas, os próprios profissionais, às vezes precisam de um estudo mais aprofundado, de uma avaliação para fazer um diagnóstico fiel da situação. Antes desses estudos, as pessoas, muitas vezes da família, elas não conseguem, muitas vezes, identificar que uma pessoa está com problemas de organização da ideia, você entendeu? O Brasil passou anos aí, felizmente, agora já diminuiu, mas o Brasil passou durante décadas e décadas e décadas enfrentando aquela realidade horrível, perversa, né? Da internação, o processo de submissão manicomial, né? A pessoa fala, está com problema mental, vamos mandar para... Entendeu? A mesma coisa se aplica, por exemplo, também, claro, respeitando as proporções, não é a mesma coisa, é semelhante, a questão da dependência química, sobre a qual a pastora, a teóloga Bárbara Rodrigues, que acaba de chegar, seja bem-vinda, vai falar daqui a pouco, porque tanto ela quanto vocês estão fazendo um alerta para a sociedade. Não adianta o poder público, por melhor que seja, desenvolver seus programas, se a sociedade ficar à parte. Então, como você disse, como é possível para um leigo, para o pai, para a mãe, para o irmão, para um familiar, identificar, suspeitar ou encaminhar a melhor forma de tratar alguém que ela suspeita que tenha doença mental, que esteja com distúrbios? Uhum.
Veja bem, primeira questão é a informação, né? E essa informação é uma informação, embora nós, da área, né, científica, fazemos uso muitas vezes de palavras científicas e técnicas, nós temos que ter esse olhar mais acessível. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente não fala só do valor acessível, a gente não fala só de estrutura arquitetônica acessível. A gente fala também da informação acessível, uma informação muito mais próxima das pessoas que não têm tanta oportunidade de estarem no campo do conhecimento, no campo do estudo. Então, por exemplo, quando se fala em saúde mental, nós sabemos que não é apenas a ausência de doença, né? O que as pessoas precisam entender de uma forma bem mais coloquial? Que a saúde mental ela está relacionada à forma com que o ser humano lida com as emoções. Né? Nós passamos por um período de estresse muito grande, né? A questão da pandemia, por exemplo. E, nossa, isso aflorou muitos sentimentos negativos, muitas emoções negativas, muita angústia, muita ansiedade. E quando a gente fala em saúde mental, a gente está querendo dizer o quê? Que as pessoas, embora passem por todos esses momentos, por todos esses eventos, elas conseguem ter uma vida normal. Eu passo por um momento de estresse no trânsito, por exemplo, né? Mas eu sei lidar com esse momento, né? Eu tenho essa tolerância para esperar, né, no trânsito. Eu consigo chegar na minha casa e ter paciência para conversar com os meus filhos, com a minha esposa. Eu tive algum problema no serviço, mas eu sei filtrar o que realmente é problema no trabalho e o que é realmente eu ter que dar atenção para minha família em casa. Então, assim, essa habilidade que as pessoas precisam muito ter nos dias de hoje. Lidar com essas emoções que podem ser perturbadoras, mas que, porém, se as pessoas conseguirem lidar, elas podem realmente ter uma vida saudável, ter uma qualidade de vida. Você diria que é preciso, então, já não só a família, mas também uma política pública que prepare desde criança o indivíduo para que ela saiba, quando crescer, enfrentar situações que a levem, por exemplo, ao estresse, que a levem ao isolamento, à depressão, né? Sobretudo nesses tempos em que a conversa entre as pessoas ela deixou de ser presencial, deixou de ser íntima, deixou de ter o afeto, o calor, para ser substituído pelo que é mais prático, né? Que é apertar um botão, né? É um WhatsApp. Você acha que teria que educar a criança com essa percepção? Sim, na verdade, a gente volta à questão da informação mesmo, né? De tornar essa informação mais acessível para as pessoas por meio de políticas públicas, né? Quando você faz uma campanha em grande escala, né? Seja no centro, no trânsito, uma campanha em algum evento, você está conseguindo passar essa informação para vários tipos de pessoas, né? E quebrar alguns mitos, como eu disse. Depressão é frescura. Se eu, adulto, entendo que depressão são alterações químicas no cérebro, alterações comportamentais que impedem a gente de ter uma vida ativa, eu vou saber também informar para o meu filho adolescente, por exemplo, que depressão não é frescura, que se ele se sente triste, é normal ele se sentir triste, porém, se essa tristeza persiste, ele tem total abertura para chegar nos pais e dizer o que está acontecendo e procurar um profissional. Exatamente. Mariana, desculpe, mas nós vamos fazer um intervalo breve para as mensagens comerciais. Em seguida voltaremos, né, para continuar esse assunto, que está associado também à luta que desenvolve aqui a pastora Bárbara, né, que aqui a gente está tentando somar a ciência e somar, né, o dom que Deus dá, né, porque a ciência é um dom que Deus deu, então a gente está tentando fortalecer esse apelo para a sociedade. Rádio Jara aqui com Jara Notícias, com a psicóloga Mariana Moraes e a teóloga e pastora Bárbara Rodrigues. Vamos agora perguntar para a Bárbara, que faz algum tempo vem lidando com esse complexo desafio que é carregar um andor pesadíssimo
porque esse andor tem sobre ele uma multidão invisível. Uma multidão que começa a ganhar aos poucos visibilidade. Especificamente são as pessoas acometidas de uma doença, que é a dependência química. Pode-se discutir os motivos, as razões, os contextos de cada um, mas eles têm em comum o fato de que contraíram uma doença. A pessoa fala assim, porque o fulano é isso, porque é sem vergonhice, é vagabundagem, não importa. A partir do momento em que eles sentem a necessidade de usar mais e mais e mais, eles estão na compulsão que é a doença. E é uma doença que tem tratamento. Tem um tratamento espiritual, né, que até ontem, recentemente, era o único que existia de fato. Né? O país criou, quando começaram a descobrir que a terapia manicomial não era uma terapia, na verdade, era um processo cruel, de submissão. Era um processo pelo qual a pessoa era obrigada a aceitar que ela tinha uma doença incurável, que jamais ela ia se recuperar. Ela vivia tomando remédio, fica sendo amarrada, camisa de força, entendeu? Aos poucos a sociedade foi se libertando disso. Por quê? O trabalho que a Bárbara faz, de chamar de Bárbara, hoje, como adjunta da Subsecretaria de Direitos Humanos, ela já fazia na igreja. O problema é que as igrejas não têm como sustentar a estrutura para atendimento. Existe um processo de começo e de meio. Existe o início e o durante. Então, pastora, como é que vocês faziam para dar atendimento? Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa mobilização, essa carreata. Mas para que essa carreata ela tenha o engajamento, né, o envolvimento da sociedade, é preciso que a sociedade tenha a dimensão do que representa isso. Sim. Então, como é que vocês faziam antes, sem o apoio do poder público, para acolher e evitar que essas pessoas se tornassem casos perdidos? Boa tarde. Quero agradecer a oportunidade, né, de poder estar aqui hoje, para a gente poder estar trazendo alguns esclarecimentos e algumas informações muito importantes para a sociedade, para cada ouvinte. Na verdade, as comunidades terapêuticas antes, elas também tinham essa invisibilidade, como o senhor bem pontuou, e era um trabalho totalmente voluntário, com o apoio, na maioria das igrejas, né, do seu corpo de membresia, que faziam esse trabalho, porque eles entendem que o ser humano tem uma grande importância, né? E que ainda somos aproveitáveis, independente da situação. Eu sempre gosto de pontuar que se tem como reciclar um material, imagine um ser humano. Eu acho que todos são passíveis de mais uma oportunidade, né? Nós sabemos que somos humanos, somos falhos, e o que as pessoas precisam entender, o que a sociedade precisa entender, que o senhor também bem pontuou no início, é que a drogadição, ela é um problema de saúde. A pessoa, ela está doente. E quando eu estou doente, eu preciso de cuidados, eu preciso de tratamento. Então, na verdade, as pessoas, elas são até hoje rotuladas por aqueles que não têm o conhecimento a fundo, ou porque é uma causa que não me importa, que é melhor eu fechar os olhos, é melhor ser invisível para mim. Aí as pessoas sem esse conhecimento acham que aquelas pessoas que estão numa situação dessa, do uso abusivo da substância psicoativa, que ela é um caso perdido, ou que ela está fazendo isso porque ela quer, porque ela não quer saber de mudança. Só que não entendem que a drogadição é uma doença. Não sou eu que digo isso. A OMS afirma que a drogadição é um problema sério de saúde. E se a pessoa está doente, ela precisa de tratamento. Quando uma pessoa está fazendo esse uso abusivo da substância, ela vive apenas 3 momentos. Ela tem que se recuperar do último uso, ela precisa planejar e garantir o próximo e usar.
Por quê? Porque o único prazer, entre aspas, que essa pessoa vai ter é aquele momento em que ela faz uso. Pensando em tudo isso, quando em 2017 o nosso atual prefeito criou a Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, né? Dentro da subsecretaria existem 7 coordenadorias. E uma dessas coordenadorias é a COPRAD, Coordenadoria de Proteção à Pessoa em Situação de Rua e Política sobre Drogas. Dentro dessa coordenadoria foi dado um espaço para que se pensasse, que se construísse um trabalho. Quando eu comecei o trabalho, eu não tinha a dimensão e nem todo o conhecimento que eu fui adquirindo durante esses 5 anos que eu estou à frente desse trabalho. Mas eu já tinha em mim o amor, eu já tinha em mim o dom recebido por Deus e a certeza de que de braços cruzados eu não podia ficar, porque todos nós somos responsáveis. Nós temos responsabilidade. Então eu fui buscar, Edson, aonde me embasar para criar um trabalho que ninguém pudesse dizer não, tá errado. Você não pode ir avante. E como que eu me embaso? Com as normativas existentes. E eu descobri que existia o decreto 7.053, que me embasava a criação de um comitê intersetorial para acompanhar e monitorar políticas públicas. E, para você ter uma ideia, essa normativa, esse decreto, ele existia desde 2009. Quase 10 anos depois, porque em 2017 ele entrou em vigor em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A posse do comitê para trabalhar a intersetorialidade, porque ninguém faz nada sozinho. Nós temos que entender que a junção dos saberes, ela fortalece e nos leva a alcançar o resultado esperado, porque cada um dentro da sua singularidade coopera para que aquele resultado seja alcançado. Pensando nisso, nós fizemos dentro da subsecretaria a criação desse comitê. O comitê foi criado, empossamos para a gente ganhar força. Nós entendemos a importância de cada pasta do município que é totalmente pertinente a essa pauta, porque a pessoa está em vulnerabilidade, o problema é da assistência social. Ah, mas a pessoa é dependente química, então é da CESAL. Ah, mas essa mesma pessoa ela comete alguns delitos para conseguir a droga. Ah, é segurança pública. Não. Todas as demais pastas têm a sua parcela de contribuição. Pensando nisso, nós efetivamos o Comitê Pop Rua e o município não dispõe de um centro de recuperação, de uma comunidade terapêutica pública para acolher esse povo. Então nós chamamos, na época, algumas comunidades que vieram fazer parte desse trabalho. Hoje nós estamos no 3º biênio do Comitê Pop Rua, eu continuo coordenando. O Comitê Pop Rua é pertinente, é de responsabilidade da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos. E dentro do comitê nós temos 70 representantes. 35, né, cada um com seu titular e suplente, são 70 representantes de várias pastas. Entendendo a importância para fortalecer o trabalho, nós colocamos, além dessas OSCs, dessas instituições que são as comunidades terapêuticas, nós também colocamos no comitê a OAB, a Defensoria Pública, nós colocamos a Unigran, a Uniderp, a UFMS, nós fortalecemos isso e começamos esse trabalho. Nós temos um centro de referência da população de rua que é pertinente à SAS. Temos uma equipe especializada em abordagem social, que é pertinente ao Centro Pop, que é da SAS, né? O CEAS, ele trabalha dioturnamente fazendo as abordagens, atendendo as demandas. E temos um consultório na rua da CESAL, que tem uma equipe multidisciplinar que vai atender essas pessoas em loco. E nós temos as comunidades terapêuticas, essas OSCs, essas instituições que estão ali para atender esse público, para acolher e fazer o tratamento terapêutico. Pastora Bárbara, me permita. Isso é um processo de construção que requer paciência, diálogo, articulação política, inclusive. É preciso costurar, é preciso convencer. O pior, a parte mais complicada é convencer. Sim. É convencer. E conheço bem o trabalho do Pop Rua. Conheço bem o trabalho do Pop Rua. Ela foi da SAS, trabalhou na SAS durante muito tempo.
né? Então, quer dizer, eu tive dentro da minha vida de jornalista, dentro da minha vida pessoal, tive contato com esse processo que você citou. Agora, como é que você vai conseguir pegar todo esse conjunto de indivíduos e de organizações que estão atuando de uma forma intersetorial, OAB, movimento de bairro, movimento de rua, pessoal do rap, tá todo mundo. Mas como é que vocês vão atrair a sociedade todo para, por exemplo, iniciativas como essa aqui que você vai falar agora? Campo Grande em Ação, Drogas Não. Vou te fazer a pergunta para você falar sobre essa atividade, mas eu gostaria que você respondesse o seguinte, dentro dessa questão aqui. A Lei 13.840, de 2019, estabeleceu a política das drogas, políticas públicas de drogas no país, e as formas de como tratar o dependente, de como... Isso criou o seguinte, criou um desafio para os municípios, basicamente, não é nem estados, municípios, que é o quê? Que é criar um orçamento capaz de sustentar isso que você está dizendo, capaz de sustentar essa intersetorialidade, essa política de transversalidade entre as várias secretarias, porque sem recursos é complicado. Então, mobilizar a sociedade e, quem sabe, futuramente agora criar um melhor fôlego de recursos, seriam duas boas saídas para esse problema. Então, pode falar sobre o movimento e sobre isso. Vamos lá, Edson. Como você disse, tudo é uma construção. Deixa eu esclarecer. Nós temos, além da criação do Pop Rua, eu quero enfatizar, todo o trabalho desenvolvido dentro do Comitê Pop Rua, ele é voluntário, ninguém recebe nada por isso. Mas dentro da subsecretaria, foi criado pela COPRAD o Programa de Ação Integrada e Continuada, que é o PAIC. Esse programa ele originou, no primeiro ano, 100 vagas custeadas pela prefeitura. 100 vagas. E tínhamos 5 comunidades terapêuticas fazendo parte, no termo de colaboração com a prefeitura. Isso no primeiro passo, No primeiro ano. Depois, o êxito foi muito grande. No segundo ano, renovou-se o chamamento público, foram inseridas mais 2 comunidades, éramos então 7 comunidades terapêuticas com 130 vagas cada uma. O ano passado, nós tivemos um avanço muito grande. De 130, hoje a Prefeitura, desde 2021, tem 300 vagas sociais custeadas pela Prefeitura para acolhimento e tratamento terapêutico. O município de Campo Grande está em ação nessa luta, está enganjado desde 2017. Em 2018, lançou-se esse programa. Nós atendemos só em 2021 918 pessoas na Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos. Os CAPs estão nesse processo aí? Os CAPs passam por aquele cuidado. O usuário, quando ele aceita ir para o CAPs, ficar lá 14, 15 dias para desintoxicação, depois é encaminhado para nós, a regulação da vaga é feita pela SDHU, pela COPRAD, pela Direitos Humanos, ele é encaminhado mediante, lógico, um protocolo, né? Tem os exames e, principalmente, a aceitação do usuário, porque o nosso trabalho é todo voluntário, nós não trabalhamos com a compulsória. E como eu disse para o senhor, quando foi ano passado, nós fomos para 300 vagas e aumentou-se para 11 comunidades terapêuticas parceiras da Prefeitura. Então, a Prefeitura está enganjada. Mas além desse recurso, desse subsídio que a Prefeitura Municipal, ela disponibiliza, comprando essas vagas dessas instituições, mediante chamamento público, né, mediante todo aquele protocolo, aquelas exigências, nós também entendemos a importância da efetivação de políticas públicas. Hoje, nós efetivamos a política da educação. Nós temos dentro do Esquadrão da Vida e do Projeto Jaboc polos de EJA no ensino fundamental. Eles estudam. Nós efetivamos também a política da qualificação profissional. Já temos mais de 600 pessoas qualificadas profissionalmente via parceria com a Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher, com a própria FUNSAT e também com o Sistema S. Então a gente tem toda essa política pública efetivada também. Mais uma vez o sininho, né, do comercial, né, importante, tocou. Um breve intervalo e voltaremos.
Conectado 24 horas com a música. 17 horas e 44 minutos. Antigamente a gente dizia também 5h44 da tarde. Rádio Jara aqui com o programa Jara Notícias e levando ao ar uma abordagem das mais oportunas e necessárias sobre questões de saúde. Né? A gente está falando de doenças para defender a ótica da saúde. E a ótica da saúde, ela às vezes não é tão simples quanto possa parecer. No caso, por exemplo, da dependência química, das pessoas que são arrastadas pelo mundo das drogas, né? E o normal da sociedade é criminalizar a escolha de uma pessoa e carimbá-la com o seguinte conceito: ele escolheu uma coisa horrível para a vida dele. Não é. Esse é o pior conceito que se pode ter, porque a droga é uma coisa prazerosa. A droga, se ela não fosse prazerosa, ela não seria atrativa. Ela atrai porque ela oferece um prazer para a pessoa. É um prazer assim absurdamente, incrível, delicioso, mas as primeiras vezes dura 2 minutos. E com o tempo, você vai querendo mais, esse prazer vai diminuindo. De 2 vai descendo para 1 minuto, 30 segundos, 15 segundos. Né? Bárbara. Professora Bárbara. Essa mobilização, essa carreata, Campo Grande em Ação, Drogas Não, em princípio, as pessoas podem até estranhar, mas como que vamos chamar a sociedade organizando uma carreata em Campo Grande? Pode à vontade. Como é que nós vamos mobilizar a sociedade em dias em que a pandemia continua ativa, continua operante, o coronavírus está circulando? É humanamente impossível acreditar que não há risco de contágio, mas a sociedade não pode ficar de braços cruzados diante de um problema que vai continuar além da pandemia. A pandemia hoje, amanhã, não vai ter uma resposta eficaz, definitiva, né? Mas o problema da drogadição, o problema da saúde mental, o problema da depressão, ele vai continuar. Ele não vai depender de uma solução mágica, né, de um presidente, de um prefeito, de um governador, né, de uma ONG, de um decreto-lei. Não é. A cada dia que passa, isso é desde o começo dos tempos, mas a cada dia que passa, as grandes decisões que envolvem as nossas vidas, elas não podem mais ser tomadas sem a participação efetiva da sociedade. A sociedade ela tem que estar no centro das decisões. Então, Bárbara, como é que você vai falar para aquela mãe que tem em casa um filho ou uma filha com problema de dependência, um filho que não tem prazer mais na vida a não ser a droga? E como é que você vai convocar aquela mãe que tem em casa um filho com esse problema e ela não sabe que tem? Não quer ver que existe um problema. Se recusa a aceitar o meu filho, não. Então, tem personagens com personalidades distintas que esse movimento precisa mobilizar e atrair. Como é que você vai fazer? Edson, por isso que nós estamos hoje aqui. Nós queremos divulgar esse trabalho Campo Grande em Ação, Drogas Não. Campo Grande está em ação desde 2017. Dia 20 agora de fevereiro comemora-se o Dia Nacional de Combate às Drogas e o Alcoolismo. Então nós estamos convidando toda a sociedade envolvida, porque nós sabemos que a demanda é grande e a maioria das vezes aquela família que está lá na ponta, ela está codependente. Ela está sofrendo porque o seu ente querido está nessa dependência química. E ela precisa de uma ajuda.
Nós, na Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, temos a parceria com o Amor Exigente, com o NA, com a AA. Então, nós estamos ali à disposição, Edson. Eu quero deixar o nosso telefone para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, 2020 1185, telefone 2020 1185, essa pessoa entra em contato, ela vai ter maiores informações, ela vai ter os esclarecimentos necessários e a gente vai atender o seu ente querido e também dar para ela a orientação que ela precisa, fazer uma acolhida dela, dar aquele acolhimento que ela precisa, porque na maioria das vezes ela está no desespero e ela não está conseguindo enxergar. É dia 18, que horas, aonde? Dia 18, a partir das 8h30 da manhã, em frente ao Aquário do Pantanal, ali na Afonso Pena, vai ser a nossa concentração. Essa carreata vai descer a Afonso Pena, vai descer a 13 de junho, vai até a Maracaju. Da Maracaju sobe a Pedro Celestino, volta para Afonso Pena e nós paramos ali em frente à Prefeitura. Temos o apoio de toda a FESMACT, que é a Federação Sul-Mato-Grossense das Comunidades Terapêuticas. Temos o apoio intersetorial, nós vamos estar ali com a AGETRAN, com a Guarda, vamos estar ali com toda essa intersetorialidade do Comitê Pop Rua, com o Amor Exigente, com o NA, com a AA e também com as famílias que hoje foram acolhidas porque o seu filho ou o seu marido ou o seu pai está tendo essa oportunidade de tratamento. Então essas pessoas também estarão conosco. Teremos ali junto para que a gente possa mostrar que esse trabalho acontece e que a gente tem como ajudar. O Amor Exigente hoje ele tem as suas reuniões periódicas em toda a capital. Então às vezes aquela pessoa ela desconhece que ela pode obter uma ajuda. E a gente quer direcionar tudo isso. É possível demonstrar, Bárbara, para as pessoas que elas têm nas mãos o meio de desmentir esse achado, esse conceito de que isso aí não tem cura? Sim. É muito ótima a sua pergunta. Nós, enquanto esse trabalho, que ainda estamos engateando, e estamos no 5º ano, nós temos o 41% de conclusão de tratamento. 41%. Só o ano passado nós atendemos 918 pessoas. E como eu estava falando para você, o município também entrou com políticas públicas para esse público. Além dele estar lá, tendo todo o amparato que ele precisa, todo o tratamento terapêutico, todo o biopsicossocial, nós também levamos os cursos profissionalizantes, a educação, a arte e a cultura, a empregabilidade. O usuário, depois dos de 9 meses a 1 ano, dura esse tratamento. Após ele concluir esse tratamento, mediante um relatório do corpo técnico de cada unidade, ele é direcionado para nós e nós encaminhamos ele para a FUNSAT e também para o mercado formal, para os outros trabalhos. Nós conseguimos essa parceria. Hoje nós temos dentro do Direitos Humanos, na subsecretaria, 2 deles trabalhando conosco, temos 2 na CEMED e temos vários deles espalhados em vários lugares, trabalhando e até mesmo nas empresas privadas, porque nós temos parceria com o CDL, com a Associação Comercial. Então o trabalho ele é amplo, ele é grande. E vale enfatizar, Edson, que as famílias estão muito agradecidas, porque mesmo a gente só como município, nós já fomos para Dourados para explanar o nosso trabalho, nos chamaram lá por conta do êxito do trabalho e estamos aí agora caminhando para os outros municípios que nós não conseguimos ir o ano passado para também mostrar essa forma de trabalho. E o nosso desejo, estamos trabalhando para isso, não posso dar muitas informações, é a política pública agora para a família do adicto, para a família desse usuário, porque essa família precisa estar preparada para recebê-lo de volta. E também aquela mãe que está me ouvindo ou que vai ouvir depois isso, não feche os olhos, observe o teu filho, converse com o teu filho, tenha uma proximidade com o seu filho. Por mais que a nossa vida é corrida, a gente consegue ler alguns sinais. Às vezes a pessoa está do nosso lado gritando por uma ajuda e nós não conseguimos enxergar. E outra, nunca se esqueça, não desista. Talvez você, meu filho tem esse problema, eu já tentei 1, 2, eu não aguento mais. Eu quero dizer para você algo.
que o teu filho teve um caminho para chegar onde ele chegou. Agora ele precisa de um caminho para voltar. E se você não ajudar, a coisa não vai acontecer. Todos nós somos responsáveis. A sociedade, a família, o presidente do bairro, a escola, os professores, todos nós somos responsáveis. É que nem aquela história da quando começou a AIDS, isso vai acontecer com o filho do vizinho, né? Não, não Entendeu? é. Mas o seguinte, veja bem, é importante registrar isso, a decisão da administração, da gestão de Campo Grande de criar. Eu ainda entendo, pessoalmente, a opinião minha, que criar a Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos foi uma atitude extremamente louvável. Eu ainda entendo que deveria ser criada uma secretaria. Não é uma questão do status de secretaria para ser melhor que outros ou para ser... Não, é pela questão orçamentária, porque sem recurso é impossível se fazer um trabalho que tenha durabilidade. Esse processo é uma máquina de moer. Você vai moendo a carne, você vai ter que jogar a carne para dentro dela e você tem que continuar moendo. É uma bola de neve. Então, as demandas vão aparecendo e elas são cada vez mais exigentes. Mas é importante registrar o gesto louvável da gestão de Campo Grande de criar essa Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos. É importantíssimo. E é importante que os gestores, de uma forma geral, tenham esse olhar. Né? Eu vou frisar mais uma vez para a população de Campo Grande, dia 18 deste mês. 18 agora. Agora. Nós Sexta-feira. Estamos aqui há 4, 5 dias. Na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas. Em frente ao Aquário Em do frente, Pantanal. na Avenida Altos Afonso Pena. Isso. Ali naquela região onde foi feito ali a cidade do Natal, ali em frente ao Aquário do Pantanal. O início da mobilização para a carreata. O nome da carreata é Campo Grande em Ação, Drogas Não. É fácil de entender esse mote da campanha. Campo Grande em Ação. Essa parte da Drogas Não fica como uma ameixa do bolo. Mas o importante é a palavra Campo Grande em Ação. Por quê? Porque a partir dessa carreata, quero crer que o combate à prevenção ao uso de drogas, o tratamento de quem usa droga, deixe de ser apenas uma questão do poder público. Que não seja visto pelo olhar exclusivo, absoluto, estreito desse corredor de segurança pública. Porque em Campo Grande, inclusive, até já tentaram tirar morador de rua da rua, sem avaliar por que a pessoa mora na rua. Ali você misturava ali o morador de rua que mora na rua, que gosta de morar na rua, o cara que desiludiu com a família, o cara que perdeu a mulher, o cara que perdeu o filho, a pessoa que é dependente química, que está ali para fazer os ganhozinhos dele. E muita gente que tem casa aqui na periferia de Campo Grande que vai para a rua para virar esmoler. Né? Então, o prefeito criou com isso uma possibilidade de, eu não digo de acabar com essa, porque é uma chaga social, é uma chaga de abismo social, de diferença social, de injustiça social que existe. Então, a base, 90%, porque eu não sei se é isso mesmo, mas a grande maioria das pessoas que estão na rua vem de uma situação de vulnerabilidade. Né? Bom, então dia 18, a carreata, Campo Grande em Ação, Drogas Não. Né? Todo mundo protegido, com a sua máscara, com o seu álcool gel, convencido de que é preciso vacinar as crianças também. Né? Aquilo que a gente estava dizendo aqui antes, no começo do programa, olha, gente, essa questão da saúde, ela tem dois focos. Para quem é cristão, o primeiro foco sempre é Deus, é o Criador. E o segundo foco também é de Deus, mas é a ciência. Deus deu o dom para o homem, o dom da inteligência. Com certeza. Deus deu o dom da inteligência. Olha, eu vou criar, você vai ter inteligência para quê? Você vai ter inteligência para você resolver seus problemas. A paralisia infantil é um problema. A sociedade, o homem, como que o homem resolveu? Criando a vacina. Então, para as crianças, a vacina. Mariana Moraes, você que trabalhou no SAIS, que estudou bastante, profundamente, as políticas públicas, legislação, essa intersetorialidade. Como é que você, nessa vivência, lidou com as famílias que, de uma forma ou de outra,
não conseguiam conviver com familiares que têm problemas mentais, que não acha vaga no hospital, não acha acolhimento. Como é que é possível lidar com essas pessoas? Qual a palavra de esperança para elas? O que eu tenho a dizer é o seguinte, que né, nesse trabalho que eu desenvolvi, e o que eu presenciei muito em relação às políticas públicas, é que, na verdade, realmente existia um grande gargalo, né? Esse exemplo que ela deu, por exemplo, as pessoas que fazem uso e abuso de álcool e outras drogas, substâncias psicoativas. Muitas vezes, o grande gargalo era: esse público é meu, da assistência social, esse público é da saúde, esse público é da segurança pública, né? E nós estamos frente a um problema de saúde mental, né? Um problema de saúde pública. E o ser humano, ele, embora ele seja singular, ele tem necessidades multifatoriais, né? Uma pessoa que tem um transtorno mental ou que vivencia essa situação, né, de uso abusivo de substâncias psicoativas, o que levou ela a desencadear um transtorno ou a fazer o uso dessas substâncias foram vários fatores, né? Fatores genéticos, fatores ambientais, fatores sociais, fatores subjetivos. Então, o ser humano, ele tem essa necessidade de ser atendido por várias áreas, né? E aí eu sempre via esse grande gargalo de como atender essas famílias. Por isso que é necessário essas políticas públicas, né, em todas as áreas, né, essa transversalidade para atender o ser humano, porque ele tem N necessidades. Mas esse atendimento, né? Como é que é feito? O poder público vai procurar as pessoas ou espera que as pessoas vão procurá-lo? Então, essa questão da informação, né, ela é essencial. Por isso que essas políticas de comunicação, de informação, essas campanhas que são feitas, né, em grande escala na cidade, elas fornecem esse tipo de informações para as pessoas. Por exemplo, as pessoas que têm problema de saúde mental, transtorno mental, que estão com depressão, essas pessoas que não têm condições, né, de acessar um serviço particular, elas têm o Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPs. E dentro da política pública existe essa política de informação para a sociedade, né? Então as pessoas elas têm esse acesso a essa informação de que elas podem estar se dirigindo a esses centros, né? Que são os CAPs, para elas terem o acolhimento e o atendimento de forma singular. Mariana, veja bem, desculpe interromper, mas eu recebi aqui a seguinte sugestão. A grande quantidade de suicídios tem alguma coisa a ver com problemas de ordem mental? Sim, tem uma pesquisa, né, que está bem relacionada à questão da depressão, né, que leva às tentativas e ao suicídio também. O estado de Mato Grosso do Sul é um dos estados que mais tem casos de suicídio. E dentre eles, o maior número está entre os homens, né, o maior número entre os homens. Embora o maior número de tentativas seja entre as mulheres. E eu volto a falar a questão dos mitos, né? Um dos mitos em relação ao suicídio é que depressão é frescura, né? Verdade. E quem fala que realmente vai cometer o ato de suicídio, fala, mas não tem coragem de fazer, não vai fazer. Então esses mitos, muitas vezes, eles dificultam a pessoa buscar ajuda, né? Porque ela já está numa situação de dificuldade emocional muito grande. E aí as pessoas julgam muito também. Mariana, veja bem, eu gostaria que você completasse esse raciocínio, porque eu recebi 2 indagações a esse respeito, tá? Nós vamos fazer um breve intervalo aqui e vamos continuar com esse tema, porque realmente o quadro é assustador aqui em Mato Grosso do Sul. Você ouve Rádio Jara. 18h09 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Rádio Jara aqui, o Jara Notícias. Mandar aqui um grande abraço para as pessoas que estão nos acompanhando, para o Fernando Pereira, esse grande amigo, né? Para o Lázaro Roberto Hermenegildo, que está em Aquidauana,
Abraço, Lázaro. E para o João Vicente. João Vicente, que é um craque, veterano aí das jornadas esportivas, e é uma pessoa muito ativa junto às comunidades. O João Vicente, o Lázaro e o Fernando, eles querem saber essa questão, Mariana Moraes, do conflito que as pessoas carregam em sua cabeça. Cada pessoa tem um conflito ou vários conflitos dentro de si, de ordem sentimental, de ordem profissional, de ordem ética. Cada pessoa tem os seus conflitos. Algumas conseguem resolver isso com o tempo, outros carregam desde a infância até idades mais avançadas. Em suma, pode-se dizer que todos os seres vivos, seres humanos vivos, têm, em maior ou menor proporção, um desafio ou um problema mental a ser esclarecido e a ser resolvido. Eu estou errado ou estou certo? Na verdade, o que acontece? Né? Todos nós, seres humanos, em algum momento de nossas vidas, nós vamos ter alguma dificuldade de lidar com as nossas emoções. Seja uma ansiedade exacerbada, né? Porque a ansiedade, na verdade, ela não é algo ruim. Ela nos instiga a ter uma reação, né? Por exemplo, numa situação de desespero, numa situação desafiadora, a ansiedade ela nos instiga a ter um determinado comportamento, uma determinada reação. Quando a ansiedade ela vem de uma forma muito exagerada, ela causa sintomas físicos, né? Como suadores, tremores, palpitações, e ela acaba bloqueando o ser humano. Ele já não consegue mais fazer algumas atividades que ele fazia, começa a ter muita angústia, começa a ter um certo sofrimento psíquico. Então, o que acontece? Eu falei da ansiedade até porque o nosso país, em uma pesquisa pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil, ele estava em primeiro lugar no ranking de um país ansioso, né, de pessoas mais ansiosas. A depressão, em algumas pesquisas, na pandemia, ela esteve em primeiro lugar, né, até chegar a uma 5ª colocação. Situações em que a gente identificava 18 milhões de brasileiros, né, passando por esse evento. Então, assim, em algum momento a gente vai experimentar isso. E o caso do suicídio, como você falou, né? Nosso estado, por exemplo, em 2020, ele estava em segundo lugar. Ele já esteve em primeiro lugar, né? Nos índices de suicídio. E ele é reconhecido, acho que se não me engano, entre os 5 do país, né? De maior número mesmo de pessoas que cometem o suicídio. Nesse caso das pessoas que cometem um suicídio, eu ia te perguntar primeiro se é um ato de coragem ou um ato de covardia, mas eu prefiro, eu quero saber o seguinte: é correto inferir, concluir que dois dos principais sentimentos ou sensações que a pessoa suicida tem seriam a frustração e a monotonia? Tem pessoa que se frustra com amor, com profissão, com dinheiro, não consegue atender a ambição, pela monotonia. São fatores determinantes para isolamento, por exemplo? Sim, é muito importante essa sua pergunta em relação à questão da fraqueza, né? É coragem ou é fraqueza? Eu sempre volto nas questões dos mitos. Um mito em relação à pessoa que está em depressão, muitas vezes, ele é relacionado a uma pessoa fraca, né? Ele está fraco, não está conseguindo lidar com esses sentimentos. E ele apresenta esses sentimentos negativos. Quando, na verdade, ele está tendo coragem a todo momento de lutar contra aquilo que ele está sentindo. Então, não é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de luta, né? E muitas vezes as pessoas acabam acreditando nisso. Quando uma pessoa ela está num estágio já com ideações suicidas, né, que ela já está planejando, que ela já está tendo ideias, ela verbaliza isso, ela tem que ser levada a sério. Por isso que os preconceitos em relação à saúde mental, eles interferem muito no processo de ajuda àquela pessoa.
Porque no momento em que você não acredita no que ela está vivenciando, né, e você tem um certo preconceito em relação àquilo, isso acaba te impedindo de ajudar essa pessoa. Contamina o grau de credibilidade que, né, que você vai ter. Exatamente. E a pessoa que está passando por isso, ela se sente muito mais fragilizada. Porque ela está com a autoestima, né, muito baixa. Ela está se sentindo muito inferior. Ela não tem mais vontade de viver. E aí ela se abre com o outro para buscar uma forma dela sair daquilo, né? E esse outro, né, ao ouvi-la, em vez de acolher, respeitar e ajudá-la, o que ele faz? Ele nega, ele ignora, porque muitas vezes ele acha que é frescura, acha que não vai acontecer, quando na verdade acaba acontecendo. Mas por que é que é grande? Eu não sei estatisticamente a proporção, mas o que me parece aumentou consideravelmente o número de jovens, de adolescentes, inclusive, que se suicidam. Isso tem a ver com o mundo consumista que a gente vive? Isso daí é um fato, né? No consultório onde eu atendo, realmente, tem muitos casos mesmo, né? E as pesquisas apontam de 20 a 29 anos, né? E algumas pesquisas também em relação ao suicídio na terceira idade. Porém, na adolescência, ele está muito ligado à questão do que realmente não foi trabalhado na infância. Né? Muitas vezes as crianças elas não têm aquele ambiente acolhedor, de respeito, né? Aquela atenção que a pessoa responsável, seja avó, pai, mãe, ela não dá aquela atenção que a criança precisa no período da infância. Né? Acaba negligenciando o que a criança sente. Muitas vezes a criança também passa por situações de abuso, né? Situações de violência sexual, situações de discriminação, de preconceito. E isso realmente gera muitas vezes um trauma que não é trabalhado. E quando chega na adolescência, qualquer situação que causa frustração para essa criança, ela não vai saber lidar na adolescência, né? E aí começam os conflitos internos, ela começa a experienciar essas sensações de angústia, de ansiedade, situações de isolamento. Né? Essa fase da adolescência é uma fase em que eles estão descobrindo, né? Descobertas. É uma fase em que eles precisam se socializar, né? Eles precisam estar em contato com o outro para eles se reconhecer naquele meio. Eu li que um dos espaços de frustração da juventude envolve aquelas crianças que são criadas pelos pais, geralmente o pai, né, o homem, são criadas para serem vencedoras. Então o pai cria o filho ou a filha para ser campeão, a se condicionar para ser o primeiro. Não na perspectiva do conhecimento mesmo, de ter o conhecimento, né, de dominar a técnica, o que ele vai fazer, mas na perspectiva de estar acima dos outros, de ser o primeiro, de ter o título de primeiro, do galardão, sabe, da honraria. E quando não consegue, parece que o mundo ruiu a pessoa. Isso também cria um choque violento, né, de frustração da pessoa. Sim, com certeza. Muitos pais, eles projetam, né, esses desejos nos filhos, né, muitas vezes do que eles gostariam de ser, ou como eles gostariam de ser. Acabam projetando nos filhos. E eles acabam não tendo um preparo para lidar com essas frustrações. Né? Porque nós temos que considerar que nós temos defeitos e qualidades. Em alguns momentos nós vamos perder, nós vamos fracassar. E os pais, eles têm que saber lidar com essa questão desde a infância com os filhos. Para que na adolescência e na adultice eles consigam realmente lidar com a frustração. Mariana, como é uma questão determinante, marcante nesse debate? Saúde mental. Qual o percentual de pessoas da nossa sociedade que tem condição de buscar um tratamento de saúde mental? É acessível isso para a grande massa da população que não tem nem água tratada, nem esgoto na sua rua, às vezes não tem dinheiro para pegar o ônibus, para comprar o feijão? E como é que ela vai buscar
o poder público não tem condição de oferecer estrutura para atender toda essa demanda. É necessário que haja mais investimento em políticas públicas, né, na área de saúde mental. Em específico, em relação à psicologia, nós estamos vindo assim, de um histórico muito eliticista, né, que as pessoas que fazem terapia são aquelas que têm melhor poder aquisitivo. Né? Nós viemos desse histórico, porém, com essa grande necessidade do atendimento em saúde mental, existem alguns projetos, né, que fazem um valor mais acessível, que é a psicoterapia acessível, que trata um valor que, né, é nomeado como tabela social, para que essas pessoas tenham mais acesso. Nós temos também as universidades que fazem um trabalho de estágio supervisionado também, que é gratuito, que faz esse trabalho também, né, na psicoterapia. E nós temos os CAPs, né, que ele veio com uma nova roupagem realmente, para tratar os transtornos mentais de uma forma mais humanizada, né, em que as pessoas elas são vistas de forma singular. Existe toda uma equipe multiprofissional nesses centros para atender essas pessoas. É feito um projeto terapêutico voltado à realidade e às condições daquele paciente, né? Então, assim, é um trabalho bem individualizado, um trabalho humanizado e que é feito pelos CAPs, né? Centro de Atenção Psicossocial. Se não me engano, temos 6, né? E eles estão voltados ao tratamento de transtornos mentais, né? Severos, graves, pessoas em situação também de uso e abuso de álcool e outras drogas. Nós temos essas formas de atendimento. Entendi. São, neste momento, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 18 horas e 20 minutos. Estamos na Rádio Jara, com o programa Jara Notícias, aqui modestamente tentando o impossível, que é substituir à altura o Gino Rondão e o Ederson Engler. Coisa difícil, vocês me deram um pouquinho, mas nós vamos continuando. Lembrando aí que a vida continua, né, palmeirenses? Eu sou um corintiano que quase apanhei verbalmente dos demais corintianos aí de pedaço, que não aceitam que o esporte é esporte, não é guerra. Quase apanhei porque eu publiquei na minha rede social que eu ia torcer pelo Palmeiras, né? E aí, mas como, Edson? Porque o time que representa o Brasil? Não tem nada a ver com questão de pátria, porque não é guerra. Se fosse uma guerra é diferente, aí é Palmeiras, Flamengo, São Paulo. Mas não é guerra, é um esporte. Então, se fosse São Paulo contra o Chelsea, eu torceria pelo Chelsea. O time que eu simpatizo, um time democrata, inclusive. Mas, vejamos, o Palmeiras perdeu, não foi o Chelsea que ganhou. O Palmeiras perdeu o jogo no sábado passado. O Palmeiras não se impôs. O Chelsea se impôs. Em nenhum momento o Chelsea se acovardou. Em nenhum momento o Chelsea deixou de explorar as condições que ele tinha individuais e táticas no jogo. Do primeiro ao último minuto, do primeiro minuto do jogo ao último minuto da prorrogação, o Chelsea jogou sem medo de ser feliz. O Palmeiras passou o segundo tempo recuado. O técnico tirou o Dudu, que era, a meu ver, o jogador-chave do Palmeiras, para puxar os contra-ataques no segundo tempo, porque ele é rápido e inteligente e ainda chega à frente. Não sei se ele estava cansado ou se machucou. Então o Chelsea mereceu vencer o jogo. Também achei que eu não marcaria aquele pênalti contra o Palmeiras, mas o árbitro havia marcado contra o Chelsea quase na mesma situação, uma situação semelhante, né? O do Luan com o do Thiago Silva. Mas o Chelsea, jogo por jogo, melhorou, mereceu, foi melhor, teve os méritos pela vitória. Vamos ter agora Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. Eu hoje, inclusive, já conversei com a direção da rádio, com o gerente, com o Ederson, com o Gino Rondon, trazer aqui para a emissora a partir, quem sabe, da próxima semana já, algumas figuras que se destacaram aqui em Mato Grosso do Sul nos esportes, na cultura, nas artes, né?
Eu já tive contato com alguns ex-jogadores do Operário e do Comercial, um deles hoje, o Larry, que foi do Internacional, jogou com os grandes craques do Inter e jogou quase um ano, jogou mais de um ano aqui pelo Operário, aqui em Campo Grande, foi campeão, não perdeu nenhum jogo com a camisa do Operário. Mexi com ele, meu irmão em Porto Alegre. Mando um grande abraço para todos os torcedores aqui de Campo Grande. Ele vai dar uma entrevista para a Rádio Jara na próxima semana. Vamos procurar conversar com outros jogadores, o Tadeu Macrini, o Escurinho, que mora em Portugal. Vamos aqui procurar o Baianinho, o Copeu, o Mestre Gonça, né? Vamos aí, o Paulo Marcos. Tem muito jogador aí bom de bola que pode contar histórias para a população ouvir. E também levantar a bola também de grandes jogadores, grandes nomes do esporte, que andam esquecidos, alguns em situação delicada, como são os casos de 3 deles que eu citei esses dias na rede social, que é o ex-árbitro Lourival Ribeiro da Paixão, não sei qual o estado de saúde dele hoje, eu sei que até ontem ele estava em situação delicada de saúde. O Valmir Flores, que é o Taxinha, né, o grande Taxinha também, que está numa situação de saúde também difícil, né, idade, problema de saúde. E o grande Ramon Peito de Aço, que é atacante do Corumbaense, um grande atacante extraordinário, jogador de futebol, que com mal de Alzheimer saiu de sua casa no domingo retrasado, saiu, ninguém sabia para onde ele foi, só foram descobri-lo 2 dias depois, internado aqui na Santa Casa. Havia sido atropelado, fraturou uma perna, perdeu um baço e agora foi cometido de pneumonia. Também estava entubado na Santa Casa. A notícia que eu tenho dele de anteontem, vou me atualizar hoje. Mas é importante a gente saber ter notícia dessas pessoas, porque algumas se recolhem por decisão própria, né? Não querem viver do passado, não querem se expor. Outras são literalmente esquecidas, abandonadas, desprezadas. E julgadas, né? Muitas são julgadas. Porque o fulano não aproveitou a fama, o fulano perdeu o dinheiro jogando, bebendo, entendeu? E por isso não vai merecer uma atenção diferenciada quando chega na sua velhice, né? Passando necessidade básica. Então é muito fácil julgar. E eu sou contra essa questão de julgar e condenar. Geralmente esses julgamentos são sucedidos por condenações sumárias, né? São 18 horas e 26 minutos aqui em Campo Grande. Vamos dar um intervalo, voltamos dentro de instantes. 18 horas 34 minutos, depois do Geraldo Espíndola, a Rádio Jara renova a respiração para continuar dialogando em alto e bom som, alto numa altura normal, sem escândalo, um alto no sentido de elevado, né? É elevado carinho que a emissora tem com a sua audiência. Depois desse som quiquiú do Geraldo Espíndola, vamos continuar aqui com o nosso bate-papo com a Mariana Moraes, de quem eu, na abertura da entrevista, eu profetizei que ela era doutorada em psicologia. Na verdade, ela é graduada, ela tem graduação em psicologia. É especialista em gestão de políticas públicas, pós-graduanda em psicologia clínica e é psicoterapeuta do Papo pela Vida e na sua clínica Évora. E ela está abrindo os olhos, né, e a cabeça de pessoas que procuram se informar sobre essa loucura nossa de ignorar os problemas que nós podemos resolver, que nós temos ou adquirimos, e muitas vezes a gente não dá importância devida. Essa questão da saúde mental e da doença mental, ela está presente em cada lar desta cidade e deste país, ou direta ou indiretamente. E é uma ocorrência que ela não se manifesta somente com gestos translocados, com exageros comportamentais, de quebrar copo, ou de sair vagando por aí. Não.
Muitas vezes a pessoa tem um quadro assim que aparentemente assintomático, normal, a pessoa conversa com todo mundo, interage, escreve, trabalha, estuda, mas dentro dela tem um redemoinho. Às vezes não é nem uma confusão mental, às vezes é um direcionamento, né? É um direcionamento intelectual inverso à lógica da saúde e que vai se manifestar quando a pessoa já não tiver mais controle. Então, Mariana, o que é que se pode... É possível prever isso aí? O que é que cidadã comum precisa e pode fazer para se antecipar, para prever desajustes de ordem mental? Existem vários fatores que contribuem para a saúde mental do indivíduo, né? E um deles é a pessoa, ela se dá a oportunidade de fazer uma autorreflexão do que ela sente, quais são os sentimentos que ela está tendo que a incomodam, quais são os sentimentos que são positivos, né? Num momento de discussão, por exemplo, no trânsito, muitas vezes você já vai carregado com alguns problemas que você tem no trabalho, em casa, e aí acaba sendo um gatilho para você discutir no trânsito e acabar tendo uma reação agressiva. Então, assim, o que é importante? Nós olharmos para dentro de nós, né? E pensar, será que essa atitude que eu estou tomando é uma atitude que vai fazer bem para mim e que vai fazer bem para as pessoas que convivem comigo? Será que eu posso mudar algum comportamento meu que vai me trazer uma certa saúde física e mental? O que realmente é um problema meu, o que realmente é o problema do outro? Qual que é a dificuldade que eu estou tendo para resolver os meus problemas? Para lidar com a minha ansiedade? Para ter um certo autocontrole frente a uma situação que de repente pode gerar uma violência? Fazer essa autocrítica, né? Fazer essa autorreflexão de si mesmo. Nós ficamos muitas vezes muito envolvidos com a tecnologia, muito envolvidos com o trabalho, né? Passamos a maior parte do tempo no trabalho do que em casa. E dificilmente a gente consegue ter esse tempo para essa autorreflexão. Mas isso é muito necessário, porque quando nós deixamos de fazer isso, né, nós estamos fadados a realmente desencadear realmente algum transtorno, alguma depressão. E o que a gente faz? O que se pode fazer? Que socorro procurar? Como? Quando você não consegue fazer essa autorreflexão e não consegue gerar bons resultados para você, você tem que buscar uma ajuda de um profissional, né? Seja um psicólogo, seja um psiquiatra. As pessoas têm a tendência maior de ir em médicos por questões físicas, quase não procuram esses tipos de atendimento, mas converse com o seu médico também, fala um pouquinho dos seus sentimentos, das suas angústias, e ele vai ter esse olhar de te direcionar para um tratamento mais específico, como a psicoterapia. E existem outras formas também, né, de buscar um bem-estar social, físico, mental, fazer atividades físicas. Mas eu não tenho condições de pagar uma academia. Mas você pode fazer uma caminhada na praça que tem no seu bairro, né? Você tem acesso à internet. A internet também tem alguns programas muito interessantes, né? Para você fazer atividades físicas, se alimentar bem. A alimentação, ela é determinante também, né? Para a saúde. Buscar se envolver com pessoas que realmente vão agregar coisas boas nas nossas vidas. Em alguns momentos a gente se relaciona com pessoas que são muito tóxicas, que nos deixam tristes, né? Que nos fazem sentir inferiores. Fazer um filtro dessas relações. Será que eu preciso realmente estabelecer um vínculo com essa pessoa? E buscar também fazer alguma atividade na comunidade. Às vezes as pessoas têm até vontade de fazer um trabalho, né, voluntário. A gente tem várias ONGs que precisam de trabalhos voluntários. Nem que seja para você ir, ouvir a pessoa que está passando alguma situação difícil, participar de programas de doação, participar de projetos, ter uma vida mais dinâmica na comunidade, que isso também é cientificamente provado que faz bem para a saúde mental. Buscar atividades colaborativas faz bem? Sim, com certeza.
Na verdade, nós já temos culturalmente, né, esse conceito e essa ideia de que ajudar o outro faz bem. Muitas vezes a gente não consegue nem nos ajudar. Por isso que é importante, quando se fala em saúde mental, pensar em todos esses fatores que eu falei. Porque à medida que você consegue olhar para dentro de si, reconhecer as suas falhas e reconhecer o potencial e as capacidades que você tem, você está abrindo um caminho maior para você viver bem, com maior qualidade de vida. Mariana Moraes, queremos agradecer, a Rádio Jara agradece a sua presença, renovar também aqui os agradecimentos à pastora Bárbara Rodrigues, né, e a você, que nos deram uma luz, mais um feixe de luz nessa área que, para a maioria das pessoas, ainda é uma área obscura, uma área cinzenta, que, sobretudo pelo preconceito, né? É uma área que é blindada pelo preconceito, né? E, junto com a desinformação, aí cria-se uma barreira quase intransponível. E é fundamental que as cabeças esclarecidas, que eu digo, que são as cabeças que procuraram a formação, né, intelectual, científica, que essas cabeças elas disseminem não só as suas ideias, mas as suas preocupações também. Porque quando um especialista fala sobre um problema que ele tem conhecimento de causa e tem conhecimento de saber qual que é a raiz e como que vai solucionar, ele ajuda a sociedade a se manifestar. Grande abraço, Mariana. Obrigado. Muito obrigada. São imenso e generoso que se chama Mato Grosso do Sul, estado do Pantanal. Aqui é a Rádio Jara, encerrando mais uma edição do Jara Notícias, agradecendo a atenção que nos foi dispensada pela população e convidando para que continue sintonizado, para que continue ligado nessa rede internética, ouvindo e acompanhando as notícias, informações, a música, a utilidade pública e tudo que se relaciona à defesa dos interesses legítimos da sociedade. É a Rádio Jara, a rádio inovadora, a rádio que fala com a voz de quem a escuta e de quem a acompanha. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.